relacionadas que trata de questões relacionadas aí a doenças raras. Sou advogado há 33 anos, sempre fiz isso da vida. Tenho uma deficiência auditiva e há cerca de uns 12, 13 anos, né? Então foi adquirida com o tempo, né? E trabalho atualmente atendendo basicamente pessoas com deficiência. 99,9% do meu trabalho é ligado a isso, né? A todas as questões de acesso aos direitos das pessoas com deficiência e doenças raras também. Crianças, adolescentes, adultos, idosos, eu faço isso o dia inteiro. É isso. Tenho uma formação de mestrado na área de evolução social e acesso à justiça, que é justamente o tema que eu trabalho, e estou iniciando um doutorado agora na mesma área. E trabalho todos os dias com esse tema, com essas pessoas, com esse grupo, né? Então, eu, assim, já tenho uma ideia, pelo menos, de como é tratar com esse tipo de pessoas, né? Que exige uma sensibilidade muito grande da parte do profissional, porque a gente não tem que entender só da parte das leis, né? Mas a gente tem que ter um entendimento como um todo, como é a vida de uma pessoa com doença rara ou com deficiência, as questões familiares, as questões de acesso, acessibilidade de forma geral, né? É basicamente isso. Ótimo. Doutor André, eu vou começar, porque estou no encontro de família, corri aqui para o banheiro, que eu puxei esse encontro, pedi muito para a Fátima, queria agradecer a sua presença, e trouxe algumas dúvidas que depois a gente pode conversar a posteriori, mas a princípio é o seguinte, eu sou médica, tenho 41 anos e tenho um concurso estadual no Tocantins, e as leis de aposentadoria são as mesmas da Constituição Federal. Eu estou lá há 12 anos e eu comecei a sentir uma dor muito grande no quadril por conta da osteogênese. Eu queria entender quanto tempo eu preciso trabalhar, se eu aposentar hoje por invalidez, como fica o meu salário. Essas são as questões das minhas dúvidas atuais. Legal, Lorena. Bom, assim, eu vou fazer uma introdução rápida e tentar entrar um pouco no aspecto aí da sua questão particular. A aposentadoria, essa parte de aposentadoria, Lorena, é a minha especialidade. Eu até eu publiquei um livro ano passado justamente com esse tema, ok? Falando de como funciona a aposentadoria da pessoa com deficiência e que se aplica também em alguns casos para doenças raras, né? Você é servidor estadual, correto? Isso, estadual, mas eu li rapidamente ontem o estatuto do concurso, que fala que a aposentadoria rege as leis federais. É regida pelas leis federais, né? Deixa eu te explicar assim bem rapidamente, tá? Para não precisar entrar em tanto detalhe agora. Depois a gente pode falar mais detalhadamente. Com certeza, depois a gente fala em particular, é só para eu entender rapidinho. Pronto. Então, funciona assim, olha, todos os servidores, sejam eles federais, estaduais ou municipais, eles têm lei própria, tá? Para poder, que regula essa questão da aposentadoria. Então, o estado a qual você é servidora tem uma lei própria que regula isso, tá? Mesmo que no estatuto diga que eles seguem a legislação federal, não é, na prática, não é bem assim, ok? Então, para você ter uma ideia, eu trabalho com essa parte, eu atendo muitos servidores estaduais, federais, enfim, Brasil afora, e assim, quando tem uma... Eu conheço a maioria das legislações dos 27 estados, mas quando surge algum caso de algum servidor municipal, a gente tem que buscar a lei para poder entender que tipo de estratégia é melhor para essa pessoa. Eu sempre nessa área de aposentadoria, eu sempre, primeiro, Lorena, eu faço o que é um tipo de situação que mais ou menos, nós criamos aqui no escritório há alguns anos, e a gente chama de estudo de viabilidade
para a aposentadoria da pessoa com deficiência. Esse estudo ele responde 3 perguntas básicas. Se eu posso aposentar, se você pode aposentar, quando você pode aposentar e com que valor de aposentadoria. Que é, em resumo, o que você quer saber. Não é isso? É, exatamente. Eu acho que então é uma conversa mais profunda, assim, mais... Pronto, desse estudo, eu elaboro, no final, um relatório, na verdade, são 2 relatórios, que apontam para você e respondem essas 3 perguntas. Ok, está no tempo, está no momento exato, está certinho, toda a estratégia vai ser discutida durante esse estudo, que esse estudo leva uma semana, eu faço ele em uma semana no máximo. Tem uma entrevista que eu preciso fazer com você para fazer algumas perguntas, porque tem sempre alguma coisa que a gente consegue melhorar na aposentadoria fazendo essa entrevista. Então, basicamente é isso. Primeiro a gente faz esse estudo e, havendo viabilidade técnica, a gente inicia o processo de concessão para a aposentadoria da pessoa. Ótimo, doutora André, então eu vou pedir o seu contato particular com a Fátima depois. Por eu acho que favor. são muitos detalhes, assim, pelo que eu entendi. Eu vou precisar me ausentar aqui, porque eu estou realmente nesse jantar de família, e já agradeço e vou pedir para a Fátima, e aí depois a gente tira as dúvidas mais finas, assim, tá bom? Sem problemas, eu fico à sua disposição, Lorena. Tá bom, obrigada, viu, Fátima? Obrigada, doutora André. Tchau, meninas, um beijo. Tchau, fica com Deus. Amém. Fátima, você está sem som. Tinha que ser Bárbara, Tereza Cristina, Aglaé, Valmir, vocês têm alguma pergunta? Eu tenho uma, mas vou esperar de vocês. Vamos embora. Pode fazer, Fátima. Eu queria saber sobre impostos de renda. Vamos lá. Essa também é uma área, Fátima, que a gente faz muito aqui, tá? Funciona assim. O imposto de renda, para quem já está aposentado ou é pensionista, mesmo sendo servidor público ou é INSS, para essas 2 categorias, né, aposentados e pensionistas, é muito tranquilo, tá? Tranquilo assim, que eu digo, não há nenhuma divergência por parte da legislação e nem da justiça. Geralmente, infelizmente, as pessoas acabam não conseguindo as isenções através de procedimentos administrativos, ou seja, vamos pensar em imposto de renda, né? A Receita geralmente nega. E aí a gente tem que encaminhar para o judiciário para poder o judiciário conceder. Eu acho isso muito ruim, mas, infelizmente, é essa a realidade. Então, as isenções de todos os impostos, né? Imposto de renda, IPVA, IPI, ICMS, IOF para aquisição de veículos, é bem tranquilo. Somente o imposto de renda que existe uma divergência no entendimento dos tribunais atualmente, que eles entendem que só quem tem o direito à isenção do imposto de renda seriam os aposentados e pensionistas. Eu defendo que não, porque, no meu entendimento, é assim, a isenção não tem nada a ver se a pessoa trabalha ou não trabalha ou é aposentado. A isenção é para pessoas com deficiência e pessoas com doenças raras, ou doenças crônicas também. Existe uma legislação específica para alguns tipos de doenças que dão direito a essa isenção. Mas há uma discussão no judiciário se a pessoa trabalha, está em atividade profissional, que eles entendem que não há direito para isso. Eu entendo ao contrário, a gente tem brigado muito na justiça com alguns casos, aí eu vou ser muito honesto, alguns casos a gente consegue, outros não consegue, tá? Para quem é aposentado e pensionista, tranquilo. Agora... Mas quem está na ativa é mais difícil, né? Como? Quem está na ativa, por exemplo, de empresa privada, porque é o que mais me pergunta, que né, muitos deles trabalham, né, trabalham fora, tem lá seu trabalho, e eles pagam imposto de renda, e tem um gasto muito grande. Né? E não para o pessoal da ativa, Fátima, realmente tem...
Aí existe uma relação de nomes de doenças, né? Tem. Que tem essa isenção. E isso, assim, eu sou muito cobrada, né, sobre isso, eu não sei como fazer, entendeu? Como fazer o quê, Fátima? Como fazer essa inclusão, por exemplo, dar os teus genes nessa relação para isenção de imposto de renda? Olha, eu entendo, você vou passar qual é o meu entendimento, tá? Aham. A osteogênese, no meu entendimento, ela está muito, muito equiparada. É aquela discussão que a gente sempre tem lá no grupo de trabalho, né? Mas Uhum. no meu entendimento, é muito similar por conta, inclusive, das consequências da doença, entendeu? Uhum. Eu entendo que ela equipara a pessoa com deficiência, sim, ok? Até Sim. porque depois da LBI, que é a Lei Brasileira de Inclusão, a definição de pessoa com deficiência mudou consideravelmente e deu uma abertura muito maior, um leque muito maior de possibilidades para esse tipo de equiparação. Em relação, repito, ao imposto de renda, para as pessoas que estão na ativa, não há um entendimento pacífico ainda na justiça. É uma briga, e é uma briga que assim, tem 50%, o pessoal até reclama, mas 50% não é nada. Eu também acho que é difícil, mas, como eu disse, alguns casos a gente consegue, outros casos não consegue. Agora, fora isso, todos os demais impostos, como os impostos relacionados à aquisição de veículo novo, IPTU em alguns municípios, Sim. que mais de imposto? Bom, IPVA, basicamente isso. uhum. IPVA sozinho também, para quem já Não tem o passa, veículo. tem o E veículo. o legal do IPVA é que a gente consegue isentar a pessoa do IPVA e receber de volta os últimos 5 anos corrigidos. Os Então, últimos 5 anos, aí eu não sim, sabia disso, não. sim. O imposto de renda também. Imposto de renda para quem já está aposentado e que a pessoa, vamos supor, a pessoa já tem a deficiência ou a doença, né, há muito tempo. Existe, inclusive, um entendimento que a Receita tem que devolver o que ele já pagou desde o fechamento do diagnóstico. Que A gente tem interessante, hein? legal, né? Assim, no ponto de vista de ser uma coisa lógica, faz todo sentido, porque é um recurso que a pessoa está sendo privada de ter para poder, inclusive, sustentar os tratamentos que ela precisa fazer, É verdade. não é? Ótimo. É Tá isso. certo. Muito obrigada. Alguém quer perguntar? Posso perguntar? Por Claro. favor, seu Valmir. O seguinte, a gente compramos um carro em 2017, tivemos a isenção do IPI, ICMS, IOF e tal, IPVA. E eu tentei, quando já passou, 2017, nós já estamos há um tempo enorme. Já passou o tempo de comprar, né? Eu sou do Rio de Janeiro. E eu tentei ver o carro depois, ano passado, esse ano eu não tive tempo nem de ver, que alguns problemas que eu estou tendo, e só consigo apenas o IPI. O ICMS, o IPVA, disseram que não tem. O senhor podia me esclarecer isso aqui do Rio de Janeiro, se Eu tem algum posso caminho a esclarecer, seguir? posso Valmir, esclarecer. só um minutinho. É bom falar que você é o condutor, né? Mas você não é a pessoa Não, com a deficiência. eu tô falando da Viviane, que ela é a detentora do Entendi, direito. então. Mas o carro é como condutor que você compra, Isso, né? Tá, é só isso. para explicar Não, para ele. legal, legal. Seu Valmir, então, só para eu entender uma coisa. O senhor disse que conseguiu uma isenção em 2017, é isso? Sim. E agora não está conseguindo de novo? Esse ano eu não voltei lá, não, mas diz que o governador do Rio de Janeiro não liberou nem o ICMS, nem o IPVA, então eu teria que pagar Verdade, é normal. verdade, só que a OAB do Rio, inclusive eu participei desse processo, junto com a Defensoria Pública, a gente entrou com uma ação, a OAB, tá? Não fui eu, não. Questionando essa decisão do governador. E tivemos uma decisão favorável, se eu não me engano, foi abril ou maio, agora, recente. É Tá? recente.
sim, uma decisão favorável, derrubando essa decisão do governador. Ok? Então, assim, o que está acontecendo é que eles estão criando dificuldade. É isso. Mas eu posso afirmar para o senhor que, caso haja uma negativa da Secretaria de Fazenda Estadual em relação ao ICMS e ao IPVA, se o senhor decidir judicializar aí para a Justiça, a gente consegue sim. Tá? Positivo, eu vou ver isso agora. Assim que possível, eu vou voltar. Pronto, E aí eu falo com a Fátima para a gente, se tiver pronto, pronto. dificuldade, para a gente caminhar aí com o senhor para resolver isso, então. Pronto, perfeito. Tá bom, Muito seu Valmir. obrigado. Eu que agradeço. Mais alguém? Eu acho que a Terciana, o nome dela, né? Eu não estou vendo. Alguém levantou a mão. Eu levantei a mão. Pronto. Eu vou fazer uma pergunta aqui parecida com o que a Lorena fez, né? Mas só para ter um pouquinho mais de esclarecimento aqui. Ao contrário dela, né, da Lorena, eu sou colaboradora assalariada, CLT, desde 1997, e em todas as empresas por onde eu passei, eu sempre assinei aquele termo que eu sou uma pessoa com deficiência, e essa informação pode ser aí compartilhada com os órgãos públicos. Beleza, então eu estou dentro da cota. Eu já tenho lá os meus 24 anos trabalhados, vamos dizer assim, né? E uma pergunta que eu queria fazer no meu caso, né? Eu quero ter uma aposentadoria por tempo de serviço, por tempo de contribuição, e não aí por outra questão. Segundo alguns cálculos que eu fiz no ano passado, eu ainda tinha pendente 18 meses, isso. Para considerar, segundo a lei, não sei se mudou, né, e a minha pergunta na lei, para pessoa com deficiência, por tempo de aposentadoria, você tem lá alguns anos, né, 20, 25, 30, conforme a questão da deficiência da pessoa. No caso da pessoa ter osteogêneos, né, que consideramos ela uma doença rara, eu preciso, além, obviamente, de exames e documentos de saúde, né? Eu entro nessa regra, ou a pessoa com uma patologia rara, ela tem alguma outra regra? Mudou alguma coisa? Porque eu fiquei um pouco confusa, no sentido de, por tempo de aposentadoria, muitas vezes, lá no próprio site do governo, não tem muito claro como que eles consideram, sendo ou não, leve, moderado ou grave, né? Eu queria entender se o tempo mudou, enfim, essa é uma pergunta. Você agora me fez a pergunta que eu mais gosto de responder, porque esse é meu trabalho de mestrado, é a questão da avaliação biopsicossocial, ok? Que você vai ter que passar. Na verdade, todo mundo que vai aposentar, que tem a condição de pessoa com deficiência ou com doença rara, vai ter que se submeter, seja ele servidor público, seja ele pessoa que trabalha na rede privada, vai ter que se submeter a esse tipo de avaliação. E aí, Tereza, eu quero te falar duas coisas. Primeiro, essa avaliação, infelizmente, hoje no Brasil, ela é muito, muito ruim. É muito ruim para quem paga INSS. Por que é ruim? Porque, infelizmente, assim, você vai... É muito difícil você cair na mão de um perito médico. O problema é a perícia médica, tá? A perícia social não tem problema, é tranquilo. A perícia médica é complicada porque provavelmente você vai cair de frente com um perito médico que não sabe, nunca ouviu nem o nome da sua patologia. Então, ele desconhece a patologia, ele desconhece as limitações que a patologia promove na vida da pessoa, ele desconhece a diferença do conceito de deficiência e incapacidade. Então, eles olham sempre, a pergunta que eles sempre fazem é a seguinte: poxa, mas essa pessoa consegue trabalhar. E aí, resultado, com isso, eles tentam
tirar a pessoa desse direito. Entendeu? E aí, esse é um primeiro obstáculo. Não, respondendo a sua pergunta, não houve nenhuma mudança com a reforma da Previdência que foi em 2019, não houve nenhuma mudança para a aposentadoria da pessoa com deficiência. Tá? Outro detalhe, você disse aí que você fez alguns cálculos e alguma pesquisa em relação a isso. Provavelmente você deve ter feito esses cálculos e pesquisas através daquele bendito simulador lá do meu INSS, né? Pronto. Aquilo lá e uma nota de R$3 é a mesma coisa. Não, olha, principalmente, Tereza. Bem encorajadora essa Não é tua mal. resposta. Olha, eu prefiro ser sincero que depois você falar, poxa, André, por que você não me falou isso antes, pô? Né? Por que é assim? Por duas razões. Primeira razão, e já quebra tudo aqui, eles não levam em consideração o cálculo que deve ser feito para pessoas com deficiência. Existe um fator redutor, uma tabela oficial, e eles não introduziram essa tabela lá. Então, na hora que você vai fazer a simulação, você entra nas regras de aposentadoria por tempo de contribuição comum. A aposentadoria da pessoa com deficiência, seja por tempo de contribuição, seja por idade, é muito mais vantajosa do que a aposentadoria por tempo de contribuição comum. Tá? Outra questão é o seguinte, existe um documento que é o extrato das contribuições da pessoa para o INSS, chama-se CNIS, CNIS. C de casa, N de nariz, I de igreja, S de sapo. Esse extrato são as informações que o INSS tem de toda a sua vida de trabalho. Todas as contribuições que são feitas, tudo que aconteceu durante a sua vida. Ô, Tereza, eu faço em média de 6 a 8 cálculos para pessoas com deficiência por dia. Eu nunca peguei um extrato que não estivesse errado. Sempre tem erro. Ou é erro do INSS, ou é erro da empresa que você trabalhou e que não passou a informação corretamente. Então, o que a gente mais faz aqui é um procedimento chamado retificação do CNIS, para poder preparar a pessoa para se aposentar. Entende? Então, assim, vou falar com muita segurança aqui uma coisa para vocês vão entender. Hoje, uma pessoa com deficiência que vai solicitar a sua aposentadoria ao INSS, se ela vai desacompanhada de um profissional que entenda de aposentadoria e de deficiência, ela vai ter prejuízo. Eu posso te afirmar isso pelo seguinte, Tereza. No meu trabalho de mestrado, eu descobri que 70% das aposentadorias de pessoa com deficiência no Brasil foram concedidas com valores abaixo do que deveria ser. E para arrumar isso depois, você não tem ideia do trabalho que dá. Então, assim, não é uma coisa que se faça com muita simplicidade. Exige um conhecimento técnico, tanto na área da previdência social, quanto também na área da deficiência, porque o enquadramento do grau da deficiência é o grande problema. Então, para você ter uma ideia, tá? A Fátima conhece bem o Dr. Geraldo Nogueira, que é o presidente da Comissão da Pessoa com Deficiência do Estado do Rio, da OAB, né? Ele é cadeirante há 30 anos. Eu estou fazendo a aposentadoria dele, tá? Desde o início do ano. Ele é cadeirante há 30 anos, tá? Ele passou pela perícia do INSS, o INSS não considerou ele pessoa com deficiência. Aí, eu não preciso te falar mais nada, né? Se uma pessoa que é cadeirante há 30 anos não é considerada pessoa com deficiência, eu não sei mais o que é deficiência. Não sei dizer o que seria uma deficiência. Então, a gente foi para a justiça. Aí, na justiça, Tereza, as coisas mudam bastante de figura. Por quê? Porque o juiz vai determinar um perito especializado na sua deficiência. E aí, o que não é uma garantia de sucesso também. Mas é muito melhor do que você ser examinada
por um pediatra, por exemplo, que acontece toda hora. Pediatra, clínico geral, ginecologistas e por aí vai. Ortopedista, que é o que mais tem no INSS, por conta dos acidentes, né? É isso. Não sei se eu te respondi, mas pelo menos trouxe alguma informação. Resumindo a ópera, o ideal é fazermos para você aquele mesmo procedimento que eu falei para a Lorena. Primeiro, a gente faz um estudo de viabilidade para a sua aposentadoria, ver tudo que precisa ser acertado na sua vida lá junto ao INSS, e aí, havendo viabilidade, a gente começa um processo de concessão da sua aposentadoria. Ok? Pelo tempo de contribuição que você falou que tem, se você já não puder aposentar já, você está muito próxima de aposentar, isso de cabeça eu posso te falar. Mas, além disso, eu não consigo, porque eu preciso ter acesso às suas informações, preciso fazer algumas perguntas numa entrevista, e tem que ser mais aprofundado, né? Mas é isso. Legal. Obrigada pela sua orientação, e assim, realmente a minha confusão era por tantas mudanças que a gente vê no governo, muda isso, muda aquilo, e aí você fica meio, né, eu pelo menos acreditava que aquele site era real. Agora já sei que não é, então, olha, obviamente, eu vou vale dar uma conversa no particular aqui. Vou dar uma informação para vocês que, assim, quando eu descobri isso, eu fiquei uma semana de cama, de tão assustado, tão chocado que eu fiquei. O INSS tem um serviço, vocês já devem ter ouvido falar, que é através do 135, do telefone 135. Tá? É um atendimento para o público em geral. Eu descobri, há uns 3, 4 anos atrás que eu descobri isso, que as pessoas que atendem lá não são funcionários do INSS. É um call center, uma empresa terceirizada de pessoas que não entendem nada de previdência. Como é que você vai conversar com uma pessoa dessa? Fala para mim. Então, você imagina você sentar com uma pessoa, você conversar com uma pessoa que você precisa ter uma informação a respeito de um direito que é seu, porque no seu caso, Tereza, você está pagando por isso, não é favor. Você pagou a vida inteira por isso. Né? Ô, Fátima, essa moça bonita aí que entrou aí agora é a Cristina? Ah, a Cristina Ferro, ela Olha mesma. só, rapaz, quem apareceu, menina. Tô com saudade de você, ué. Você não falou mais Boa nada? noite. Sumiu depois de São só Paulo? você para me arrancar risos. Ué, Não. Depois a gente conversa em Tá off. bom. Fátima sabe. Tá bom, meu bem. Tô com saudade de você, pô. A gente não se viu mais, não falou mais Vamos nada. começar a fazer uns encontros. Vambora. Entendeu, Tereza? Então é isso. Tem esses detalhes todos que, assim, Fátima já sabe disso, me conhece um pouco, né? Eu faço um trabalho já há alguns anos de informação de direitos, acesso a direitos da pessoa com deficiência. Depois, se vocês quiserem dar uma olhadinha lá, tem um canal lá no YouTube. Se eu procurar pelo meu nome lá, André Coelho, vai aparecer logo para vocês, onde eu só faço vídeos esclarecendo esses pontos que a gente está conversando aqui, por exemplo. Né? Então, não existe, infelizmente, eu acho isso um absurdo, não existe por parte do INSS nenhum canal seguro que você possa acessar esse canal para ter algum tipo de resposta segura em relação a seus direitos previdenciários. Ok? Então, assim, essa é a realidade. Obrigada, André. O Valmir está pedindo para falar. Valmir, pois não, Valmir. Uma outra pergunta, doutor. A minha filha tem 38 anos, ela nunca trabalhou de carteira assinada, ela faz algumas coisinhas de computador e tal, mas não tem um trabalho. A minha pergunta é o seguinte, eu faltando, tenho alguma maneira de ela ter algum benefício, alguma coisa assim? O senhor é aposentado? Sou. Seu Valmir, deixa eu falar uma coisa para o senhor. Pode ficar despreocupado, porque, assim, vou lhe dar uma palavra de tranquilidade e vou te dar uma dica também legal, tá? Os seus vencimentos,
caso o senhor venha a faltar, ela pode ficar com a sua pensão, tá? Inclusive, existem muitos casos, eu passo por aqui muitos casos, onde o pai falece primeiro e tem um filho com deficiência, mesmo maior de idade, tá? E essa pensão é dividida entre a mãe e essa pessoa com deficiência. Existem possibilidades desse gênero. E, para o professor ter uma ideia, atualmente é possível ela, inclusive, ficar com a sua aposentadoria e com a aposentadoria da mãe, se houver uma mãe, tá? Agora, a dica que eu quero... ok? Entendeu até aí? Sim. Não Entendi. pode ficar despreocupado, que existe sim a possibilidade de ela ter acesso a uma pensão por morte em caso do senhor faltar. A dica que eu gostaria de lhe dar é o seguinte: ela tem 38 anos hoje. Se ela contribuir 15 anos, é possível fazer contribuições individuais para ela, seu Valmir, tá? É possível fazer, tá? Mesmo ela não trabalhando, ok? Sim. Eu posso orientar o senhor depois como se faz isso. Ela, no futuro, daqui a 15 anos, ela pode, além da pensão, quando o senhor vier a faltar, ela também pode solicitar a aposentadoria dela. Então, ela pode acumular uma pensão e uma aposentadoria. Entendi. Entendeu? E, nesse caso, a contribuição é pequenininha, é bem acessível, dá para fazer. Claro, né, para isso estou falando em relação a um salário mínimo. Se quiser fazer um valor maior de contribuição, ela vai ter valores maiores de aposentadoria, né? Entendi. Tá bom? Ok. Muito obrigado. Foi boa Por notícia nada, que eu recebi imagina. agora. Tá tranquilo. Melissa? Eu acho que, Fátima, eu acho que alguém fez uma pergunta pelo chat. Você podia dar uma olhadinha? É a Melissa. Não quer perguntar. Peraí. Eu acho que a Glai está querendo falar, né, Glai? Você consegue ler, Glai? Eu não consigo ver aqui. Eu ia falar que a Melissa fez uma pergunta pelo chat. É isso, aí todo mundo entrou e falou mesmo. Eu não ia fazer, só ia falar que a Melissa fez uma pergunta. Então, vamos lá. A Melissa fala assim: eu comecei a contribuir, não sei, no INSS desde os 17 anos, como contribuinte facultativo. Já passei por perícias e me foi negado aposentadoria por invalidez. Como faço para conseguir me aposentar por invalidez? Tenho 15 anos de contribuições, porém já entrei com auxílio-doença. Entendi. Melissa, fala para nós aí qual é a sua idade atualmente. 32 anos? É isso mesmo, Fábio? 32. Deixa eu explicar para você uma coisa, Melissa. Aposentadoria por invalidez, necessariamente, você deve ter... a aposentadoria por invalidez e o auxílio-doença são os dois benefícios que o INSS mais nega. Equivocadamente também, tá? Por conta da questão da perícia. Mesma coisa que eu falei para a Tereza, tá? Só que tem um truque, tem um truquezinho de mágica para poder conseguir esses benefícios aí. Qual que é? Houve uma mudança em 2019 que mudou, inclusive, o nome do benefício. Antes chamava aposentadoria por invalidez e auxílio-doença. Atualmente chama-se aposentadoria por incapacidade permanente e benefício por incapacidade temporária. Qual que é a diferença? Eles querem saber se você tem alguma... aí não é para todo mundo, tá? Não tem diferença de ser para pessoa com deficiência ou não. Tá? O INSS vai querer saber qual é a incapacidade que você tem para o seu trabalho atual. E aí eu sempre oriento, Melissa, que a pessoa consiga um laudo. Eu geralmente até, Fátima, eu faço o seguinte trabalho com as pessoas. Eu mesmo converso com o médico para dizer para ele, olha, eu preciso de um laudo que seja desse formato assim, assim, assim. Por quê? Não adianta levar um laudo que eu tenho tal doença com tal CID. Não adianta. Eles vão negar. Nesse laudo tem que ter a seguinte expressão, principalmente: a Melissa está incapacitada temporariamente ou permanentemente para exercer a atividade de
que seria a sua atividade. Quando entra um laudo assim, fica muito melhor para ser aceito pelo INSS. Tá? Posso falar, então, para você como é que foi? Pode. Então, eu consegui um laudo do meu ortopedista, um laudo de 11 páginas. Ele é perito do INSS judicial, dentro do INSS, então ele não pode... Judicial. Isso, então Judicial, ele não pode tá. me atender na perícia, isso, ele é meu médico particular. Certo. Então ele entende como é, aí ele me fez um laudo de 11 páginas, né, alegando que eu trabalhei como secretária, e justificando tudo, que eu já passei as minhas cirurgias. 11 páginas, um laudo bem completo. Foi o último laudo que eu levei. Do auxílio-doença? Pedindo de auxílio-doença, eu fiz o pedido de auxílio-doença, levando esse laudo, achando que eu ganharia aposentadoria com esse laudo. Porém, me foi negada a aposentadoria pelo perito. Quando foi essa perícia, Melissa? Foi fevereiro, março. Daí eu entrei com recurso dentro do próprio INSS mesmo, o recurso ordinário. Eu ia te perguntar isso agora. Deixa eu te contar uma coisa. Ainda está em análise. Deixa eu te contar uma coisa, tá? Eu conheço bem o que a gente chama de CRPS. O CRPS é o Conselho de Recursos da Previdência Social, que fica em Brasília. Isso, passou por esse órgão ali. Para você ter uma ideia, Melissa, o tempo médio que está demorando um julgamento de recurso no próprio INSS é de 5 a 6 anos. Nossa. Tornou-se uma coisa completamente inviável. Não vale a pena fazer recurso nesse momento para o Conselho de Recursos do INSS. Pela Justiça Federal... Não acha que o perito devia ter me dado a aposentadoria ali na perícia com aquele laudo que eu levei super completo? Que foi um erro? Eu vou te falar assim... eles não querem dar porque, né? Eles fazem o máximo para poder negar, né? Isso. É o trabalho deles. Falar. A impressão que eu tenho hoje, né? Eu já estou há 30 anos nessa brincadeira, né? Mas a impressão que eu tenho hoje é que eles têm uma meta interna do INSS que diz assim, neguem o máximo de pedidos que vocês puderem. Essa é a impressão que eu tenho. Mas, assim, o que acontece também, Melissa, é assim, você comentou uma coisa aí que é um erro muito comum. Não adianta a pessoa entrar com pedido de auxílio-doença e ter uma expectativa da aposentadoria por invalidez. A informação inicial, além do documento médico, normalmente a gente faz aqui também uma espécie de dossiê. Eu conto a sua história, faço a fundamentação na lei que você tem direito àquele negócio. Não é só aquele formulário que eles dão para preencher para o pedido de benefício. É como se fosse um documento inicial de um processo mesmo na justiça. Só que ao invés de botar na justiça, eu entrego isso no INSS. Isso tem ajudado muita gente a conseguir os seus benefícios pelo INSS. Mas uma coisa que, no seu caso, pelo que você narrou aí, tá? Evidente, eu teria que ver documentos, algumas coisas, para te dar uma resposta mais concreta. Mas pelo que você narrou, eu uso muito fazer o seguinte por aqui. Por isso que eu te perguntei quando é que foi a negativa. A gente faz muito por aqui, é muito comum isso acontecer, nesses casos que a pessoa tem a sua situação que está incapacitada para o trabalho e espera uma aposentadoria por invalidez, a gente já entra com uma medida judicial pedindo a reconsideração daquela decisão lá de fevereiro, março. E aí, sabe que o importante disso, o legal dessa estratégia, Melissa? Teria que ser pela justiça, então, agora. Sim, é o seguinte, se a justiça reconhecer o seu direito, além de você começar a receber o seu benefício, a gente tem condição de solicitar os pagamentos dos benefícios desde o dia que você deu a entrada, o que a gente chama de retroativos. Uma vez eu já entrei na justiça como advogado e foi negado também. Passei por vários médicos peritos e foi negado também. Esse advogado é uma pessoa que conhecia de direito da pessoa com deficiência?
Acho que sim, porque ela me conhecia bem e passei pelos peritos que o INSS pediu e foi negado também. Bom, mas isso tem quanto tempo? Acho que faz mais uns 10 anos, mais de 10 anos, eu acho. Pronto, eu imagino que a sua situação de saúde de 10 anos para cá tenha sido, tenha modificado bastante, né? É que em relação, assim, em relação ao CID, né, também da doença, sabe? Que eu acho que deveria ter o direito também, não? Sim, é o que eu concordo com você. Agora, você precisa entender que no Brasil há uma diferença muito grande entre direito da pessoa com deficiência e justiça, e aplicação desse direito. Infelizmente, eu sou Sim, obrigado a como é falar uma isso. doença que eu já nasci com ela, né, não tive depois, é mais difícil do INSS dar uma aposentadoria, né? Não, ao contrário. Ao contrário. Assim, Melissa, Melissa, né? Não tem como eu afirmar para você assim, exatamente o que pode ter acontecido sem eu ver os seus processos, entendeu? O ideal que seria que você me enviasse os seus processos antigos para eu dar uma estudada para dizer para você, ó, talvez tenha sido isso, talvez tenha sido aquilo, pode ter sido, pode ter faltado algum tipo de informação importante, pode ter sido um monte de coisa. Uhum. Perfeito. Tá? Então tá bom, obrigada, então. Por nada. Eu fico à sua disposição também, se você quiser. Pega meu telefone com a Fátima e me manda esses documentos que eu analiso para você. Assim, é que a minha mãe já trabalhou no INSS, né? E ela trabalhou ali no atendimento das pessoas. E daí, ela sempre me disse, como tu não começou uma doença depois que tu contribuiu, tu já nasceu com essa doença, ela mesma disse que é mais difícil do que, por exemplo, eu já ter contribuído, começar uma doença aí. Ela disse que seria mais fácil de eu ganhar. Existe essa... Ela disse que esse jeito... pode falar. Existe esse entendimento da questão da pré-existência da doença, tá? Mas existem exceções para isso também, Melissa, tá? A pessoa, quando vai se filiar ao INSS, ela já tem uma doença pré-existente, isso indica que ela talvez não consiga o benefício, mas existem exceções para isso. O INSS não pode te negar um benefício se, de fato, houve uma mudança na sua condição, na sua capacidade de trabalho. É isso. Tem que ter uma mudança. Talvez seja essa informação, esse tipo de explicação que esteja faltando nos seus pedidos. Tem que ter uma mudança significativa na doença para poder ganhar. Não é pela própria doença, então, isso? Isso. Tá. Entendi. Tá bom? Obrigada. Uhum. Por nada, Melissa. Boa noite. Boa noite, querida. Mais alguém? Oi. O Romualdo fez uma pergunta lá no chat. Mas ele saiu, né? Mas aí... Não, a gente pode responder para ele. Vocês enviam para ele lá. Você pode ler aí, Gaia, para mim, por favor? Posso. A pergunta do Romualdo é a seguinte. Eu tenho benefício desde 1992, com salário mínimo, tenho 56 anos. Meu benefício foi concedido não por conta da osteogênese, e sim por escoliose. Na época, a osteogênese era doença pré-existente. Aí ele saiu. E ele não registrou a pergunta? Oi? Então ele não fez uma pergunta, ele fez só uma Eu acho que sim, eu acho que ele fez uma pergunta. Ele fez uma constatação e pergunta. Não, acho que ele fez uma afirmação. Ele está contando o que aconteceu com ele já há um tempo atrás. É isso que eu entendi. Mas eu acho que o que aconteceu com ele não deveria ter acontecido, porque a osteogênese não se resume à escoliose. E ele está passando com uma dificuldade agora, né? Porque o pai dele faleceu e ele está só com esse salário, entendeu? Acho que era ele que perguntar mais coisas. O que o doutor André falou para o Valmir serviu para ele. Ele estava aqui para ele. Pode ter sido. Vejam com ele se ele tem alguma questão, alguma dúvida, e me passe que eu respondo tranquilamente, tá? Só me passar. Olha, Fátima tem meu contato.
Tudo bem. A Bruna também quer falar, eu passo sim, pode deixar, Sandra. Ô, Fátima, antes da Bruna falar aí, deixa eu dar uma sugestão para você. Eu me coloco à disposição, se você quiser, para você abrir um grupo no WhatsApp do seu pessoal, pode me incluir, e aí o pessoal vai mandando pergunta por lá, ou eu posso mandar também algumas informações, novidades, essas coisas, ou a gente vai trocando ideia por lá. Muito bom Não mesmo. é? Muito obrigada, isso mesmo. Nada, Bom. imagina. Vamos lá, Bruna. acho que tem mais uma pergunta aí, né? Bruna? Ela fez já a pergunta. Ela já fez? O que é que eu não consigo? Fala. Ela diz assim, eu tenho uma dúvida. Caso a pessoa receba o BPC e depois venha a receber a pensão alimentícia, existe chances de perder o BPC? Ela deve estar se referindo à pensão por morte, né? Porque pensão alimentícia pensão alimentícia é outra coisa, né? Ela disse que não. É melhor não falar. É melhor ela falar. Bruna, fala, Bruna, com a gente. Desabilita ou ela não quer falar? Ela não está conseguindo ligar o áudio. Então tá, vamos tentar. Vou responder levando em consideração que a sua dúvida é em relação à pensão por morte, tá, Bruna? O BPC é um tipo de benefício muito fechado. Então, se a pessoa começar a trabalhar ganhando mais que 2 salários mínimos, ela perde o benefício. Se ela tiver direito a receber uma pensão por morte, tá? Ela perde o BPC. Agora, se ela está falando de pensão alimentícia, que é aquilo que as pessoas, quando se separam, pagam uma para outra ou para filho, não tem nada, não perde. Continua recebendo a pensão alimentícia, tá? E continua recebendo o BPC, tá? Se for pensão alimentícia. Se for pensão por morte, perde. Uma coisa que você fala... É isso mesmo. No meu caso, os meus pais estão em separação. Mas aí você tem que idade? Ela é novinha? Não sei. Ela não falou a idade. É. Bruna, quantos anos você tem? 29. 29? E você recebe pensão? Você recebe pensão alimentícia do seu pai, é isso? Ela falou que não trabalha e tem aí, ó. Porque ela não tem direito à pensão alimentícia. Pois é. Entendeu? Por causa da idade dela, mesmo ela sendo pessoa com deficiência. Não recebo ainda, mas minha mãe estava... buscando por causa da dependência. Certo, mas então, sobre pensão alimentícia, eu acho que ela vai ter bastante dificuldade de receber isso, tá? Mesmo sendo pessoa com deficiência. Não há previsão legal para pensão alimentícia para filhos maiores de 21 anos, mesmo com deficiência. Eu estou falando de pensão alimentícia, tá? É na área de direito de família. Pensão por morte é outra coisa. Tá? Eu não acredito que ela vai conseguir uma pensão alimentícia, não. Entendi. Não acredito. Ela entendeu, falou obrigada. Tá bom, Bruno. Se precisar de mais algum esclarecimento, só chamar a gente. Obrigada. Mais alguém? Henrique, Bárbara, Cristina, que vai ter alguma pergunta? Aglaé, adorei seu nome. Diferente, né? Se eu tivesse mais uma filha, eu ia botar esse nome nela. Fátima, eu não vou fazer pergunta, não. Fátima, eu não vou fazer pergunta, porque eu já entrei já no finalzinho. Mas eu gostaria de parabenizar vocês a iniciativa. E eu vejo lá no Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência, da qual a Edcleia é a presidente, uma oportunidade, se o André quiser fazer uma live com os conselheiros, porque a gente tem, André, inclusive, os conselheiros todos dos municípios, são 92 municípios. Se você permitir, a gente costura isso com a Edcleia, que eu acho
que vai ser assim muito proveitoso, porque as pessoas elas têm muita dúvida, muita Não, eu mesmo, sei disso. né? Ô, E Cristina, nem estou sempre tem um super profissional de conhecimento. Sim. Aí é que é Estou à complicado. disposição, tá? Tá Mas, bom. assim, eu sugiro que você, antes de falar com a professora Edicleia, que você Aham. troque uma ideiazinha com a Fátima primeiro, porque Tá, tem uma situaçãozinha que a Fátima precisa te explicar aí. tá ótimo. Não é, Eu Fátima? converso com Depois eu ela. conto para ela. Aí Fátima te explica com detalhes aí Tá. pronto. Mas estou super à Mas se disposição. não for por esse caminho, Separar. eu acho que eu já entendi. A gente tem outros caminhos. Pronto. Pois é, a Mas assim, gente tem que separar o não profissional. não só pro conselho, mas para qualquer outra instituição que vocês precisem, só me chamar, gente, a hora que vocês quiserem, por vídeo, Perfeito. qualquer dia. Presencial também estou super à disposição, mas aí depende de uma questão de agenda, porque como eu trabalho todo dia, então tem sempre algum compromisso ou outro, e aí eu preciso ver a disponibilidade. Mas por vídeo, à noite, tranquilo. Tá ótimo. Então, mais alguma pergunta? Podemos encerrar? Já estamos aqui há 1 hora. Uma horinha. 1 hora. Fátima, só parabenizar mais uma vez pela iniciativa, viu? Obrigada, doutor André. Imagina, E Bárbara. as minhas dúvidas eram basicamente as da Lorena, da Tereza. Ah, então legal. Vou repetir. Mas Legal. com certeza eu vou pegar o seu contato com a Fátima, porque... Tá ótimo. Aí Vou você se fazer sente aqui, ó, somos do grupo da Fátima. Aí pronto, já sei quem é. Eu vou colocar você, eu vou criar. Então, posso colocar ele no grupo, né? Então, não, Pronto, melhor vamos- criar outro grupo. né? Pronto, Vou criar acabou. outro grupo. Criar um grupinho que a gente está sempre à disposição de vocês para a hora que vocês precisarem. Eu só não respondo imediatamente quando eu estou dormindo ou estou atendendo alguém. Fora isso, eu sempre respondo. Estou ligado aqui o dia inteiro. O tempo todo, né? Então, doutor André, a Thaís que deixou um abraço para o senhor. Thaís A Thaís. Pessoas. Tá bom. A Joia pode falar que eu estou deixando outro para ela. Tá, ela faz parte desse grupo também de mulheres. Ah, legal. Somos um grupo só de mulheres, que é Legal. excelente. É muito bom. As conversas são muito boas. E tem o Legal. Henrique aí. O Henrique, você não quer perguntar nada? Aproveitar? Henrique? Acho que ele não está querendo falar, não tem nada para perguntar. Não tem problema. Não tem uma dúvida, não. Então, tá Não tem certo. problema. Então tá, então podemos encerrar, gente? Mais alguma dúvida? Só queria agradecer aí você, Fátima, Eu que mais uma vez, sua agradeço. gentileza, seu carinho comigo de sempre e poder ter essa oportunidade para conversar com esse pessoal bonito aí. Tá certo. Oi, Bom? O Henrique quer falar. falar. Não, eu não estava conseguindo desmutar aqui, que eu estou com o celular, mas eu não sei se aplica. Eu tinha alguma dúvida quanto à parte do imposto de renda, coisa assim, entendeu? Pode falar. Eu não pesquisei assim a fundo, né, ainda para ter dúvidas, entendeu? Então, por isso que eu não perguntei ainda, porque tem questões de isenção, né, de imposto de renda e tal. Tem. Só que não são doenças específicas, né? Não sei se a osteoporose... Eu acho que você deve ter entrado um pouquinho depois do início, né, Henrique? Foi depois. Logo no iniciozinho, eu respondi para Lorena, se eu não me engano, a respeito disso, mas eu estou vendo que a Fátima está gravando a nossa conversa aí, né? Aí, Fátima, passa para ele, para poder ele saber. Mas, assim, o que eu sugiro também, além do grupinho, Fátima, a gente pode marcar uma vez por mês, fazer um evento desse aqui, que aí outras pessoas, imagino que tenha outras pessoas, né? Eu não chamei as mães, que as mães têm muitas dúvidas. Só coloquei, como tinha combinado no grupo fechado, né, das mulheres, eu convidei algumas pessoas da diretoria da NOI, né? Por isso que eu estou... pode contar comigo para a gente fazer um evento desse, um por mês, um a cada 2 meses. Tranquilo, esses assuntos aí é o assunto que eu trabalho diariamente, então, assim, não há nenhum... Perfeito. Tá bom? Eu gostei muito da sua apresentação lá no Congresso, já nas reuniões também eu gosto bastante, eu acho muito importante
essa Legal. troca, né, de troca de conhecimento. É muito bom. Isso é o que eu gosto de fazer. Essa aí é a minha área preferida. Essa questão de tirar dúvidas com relação a isso é o que eu mais faço na minha vida todo dia. Então, no dia 26, né, que eu pedi para não ter lá nosso encontro, nós vamos estar fazendo uma assembleia, né? Uhum. A gente vai ter que eleger a nova diretoria. É por isso que eu não vou poder estar lá na reunião. Não, tranquilo. Já mudou a data, né? Não, mas em consideração a você, eu pedi para a gente mudar para o início de outubro, para você poder participar com a gente lá. Muito obrigada mesmo por estar aqui com a gente, por essa disponibilidade, né? Por permitir colocar você lá no nosso grupo, vai ser muito bom, viu? Muito bom. Com você, eu estou sempre junto. O que você me chamar, obrigada. eu estou junto. Tá certo, muito obrigada. Tá bom, gente? Beijo aí para vocês. Boa noite, bom descanso. Boa noite, muito obrigada. Tá bom? Cristina, prazer em revê-la, a nossa louríssima do grupo. Vamos trabalhar. Vamos embora, estou junto, vamos embora. Muitas novidades vão vir.